Olá, boa noite. Eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta. Aqui eu recebo convidadas semanalmente para a gente conversar e aprender sobre assuntos importantes para a nossa sociedade. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a mulher na política. Estou muito bem acompanhada, a vereadora Inês Paz. Seja bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Olá, Júlia. Olá, Ediane. Nós estamos aí encerrando esse ano, né, com uma programação muito importante, especial, porque nós estamos entrevistando, vamos conversar com a deputada, né, eleita pelo PSOL, a Ediane Maria. Ela vai contar a história dela e nós sabemos da importância que é preciso ter mulheres de luta, guerreira, e é por isso que hoje a gente trouxe a Ediane Maria para influenciar as nossas mulheres aqui de Mogi das Cruzes e de toda a região. Certo, seja muito bem-vinda, Ediane Maria, deputada estadual eleita com mais de 175 mil votos. É um prazer receber você aqui. Só tenho a agradecer primeiro pelo convite por estar aqui em Mogi das Cruzes. Vim aqui na época da campanha e agora voltando já eleita, entendendo a importância de nós mulheres negras, né? Sou do PSOL, também sou militante do MTST, da coordenação estadual do MTST, e uma das fundadoras do Movimento Negro Raiz da Liberdade. Então, a nossa campanha, ela levou, primeiro, um simbolismo muito grande, que é de uma luta que existe, né? Que a gente está falando até que vem lá de trás, né? Que a minha mãe foi doméstica, a minha avó também passou por um processo muito difícil de ser caseira e tudo mais. E que aí hoje, a gente vendo, diante de tanto retrocesso a qual a gente acompanha, entendendo a responsabilidade de levar essa pauta para frente, porque não dá mais para ver no país onde a gente escuta madalenas que são resgatadas em trabalho análogo à escravidão. A gente está vendo vários casos pipocando no nosso país e a gente sabe muito bem que tem mais ainda para sair. Entendendo que a lei, né, que regulariza as trabalhadoras domésticas começou lá em 2003. Ou seja, a gente está no 2013. A gente está exatamente com 10 anos, vai fazer 10 anos ano que vem, da lei da PEC das domésticas, mas a gente sabe muito bem que nessa PEC apenas 1/4 das mulheres que trabalham hoje no trabalho doméstico são registradas e têm seus direitos de fato garantidos. Sim. Então, olha o tamanho da responsabilidade, a nossa função é organizar e trazer protagonismo, entendendo que, para além das mulheres que trabalham no serviço doméstico, tem os filhos, tem os companheiros. E vamos discutir o que é trabalho doméstico. Quem é essas pessoas? Uhum. É só aquela mulher que foi lá limpar a tua casa? Ou tem mais pessoas? Eu acho que é importante a gente colocar sobre isso. Também acho que é muito importante. E é isso mesmo, na sua história tem ainda esse quê a mais. Você é a primeira trabalhadora doméstica eleita deputada. Como foi esse processo? Como foi você, de trabalhadora doméstica, se ver como candidata, né? Eu acho que tem uma etapa bem importante também de você virar essa chave. Como foi que você se enxergou, né, nessa capacidade? Olha, meninas, é um processo difícil, né? Até porque eu sou hoje o que sou porque existem pessoas que acreditaram e apostaram nisso. Eu faço parte do MTST, Movimento de Trabalhadores Sem Teto, e foi um projeto pensado coletivamente, né? Porque a gente atua coletivamente. Então, quando veio o meu nome, foi assim meio que... a gente meio que estava esperando também que em algum momento surgisse, né? Até porque não dá mais para nós, enquanto movimento, ficar fora da disputa política partidária. Acho que ao longo do processo, nós, enquanto movimento, não atuávamos na política, mas depois de 2018 não teve mais como a gente ficar para trás. Até porque a gente vivenciou um governo duro do Bolsonaro, com perca de direito, tanto para quem está lutando por moradia, quanto para quem está na fila do governo do Estado, na fila do leite, que é lá também que eu conheço o MTST. Então, eu sou porque nós somos, como dizia a Marielle. Né? Nossa luta ela vem de muito longe. Então, eu represento hoje o maior movimento urbano da América Latina, na Assembleia Legislativa de São Paulo. A primeira vez que a gente, depois de 25 anos, né, o MTST tem 25 anos, e é a primeira vez que a gente ocupa aquele lugar. Né, entendendo que o Guilherme Boulos também, nossa liderança nacional, está também no Congresso Nacional. Então, foi um desafio muito grande. E não foi fácil, viu, Júlia? Porque a Inês sabe muito bem o que é isso, né? Porque quando a gente chega para falar, isso é doméstica. Em primeiro lugar, qual é o papel do político no nosso país? Não, agora é bonito falar, né? Que você chegou, né? Mas vem muito antes. Então não foi fácil. Eu acho que assim, foi um desafio muito grande e graças a essas pessoas que acreditaram. Por isso que eu falo, cada lugar que eu passava junto com o Guilherme, junto com a Inês, que fiz aqui campanha também junto com a Inês,
Então, cada lugar que a gente passava, eu sentia nos olhos das pessoas a necessidade da renovação, né? Da reconstrução, de fato, da política. Não dá mais, né? A gente passou por esse processo de 2018, a pandemia veio e a gente percebeu, dá para a gente ficar fora desse espaço? Não dá mais. Porque se não houve uma tragédia maior do que o que foi porque existiam mulheres negras ali se virando para manter seus filhos, né, na educação, muitas mulheres que não tinham nem sequer a terceira série, tendo que ensinar crianças, jovens na 7ª série, na 5ª série. Então, a gente viu vários retrocessos acontecer também na pandemia e o negacionismo do governo. Então, nós tomamos, sim, a frente da casa, né, para além de, na nossa grande maioria, ser mulheres mães solo. Sim. Na grande maioria da população brasileira, as mulheres negras são mães solo, são mulheres que moram no morro, são mulheres que têm que garantir que, para além da comida, que seus filhos consigam ter um ensino de qualidade, que consigam um emprego de qualidade. Então, a responsabilidade minha hoje, como representante dessas milhares de vozes que me colocou na Assembleia, é gigantesca. Porque, primeiro, isso inicia um novo ciclo nas nossas vidas. Entendendo que eu abri portas para que muitas mulheres, trabalhadoras domésticas, que os filhos dela consigam ingressar nesse espaço. Nós nunca tivemos, Júlia, espaço, a Inês sabe disso, nunca tivemos espaço, nunca houve um gabinete do empregado doméstico, do trabalhador doméstica na Assembleia. Hoje a gente tem esse lugar de organização. E é esse meu papel, de organizar e trazer essas vozes. Sim, e a gente fala, né, a cada programa, a cada tema diferente, a gente fala da importância da representatividade. A mulher na política, então, é muito maior, porque se a gente vê cada vez que a gente traz um tema, a política entra nesse tema, então a mulher precisa estar lá também, né, vereadora? Com certeza. E eu fico assim muito feliz, porque eu não sou eu não sou a criadora do PSOL, não fui a fundadora do PSOL, mas na cidade aqui de Mogi das Cruzes, onde eu milito, onde estou vereadora, a gente que organizou o PSOL. E a gente está vendo cada vez mais que o PSOL é o partido que abarca, que agrega, que acolhe, né, essa representatividade que é a cara do nosso país. Então, a gente vê, né, candidatas como a Ediane, que agora, né, já é uma deputada eleita, com aquela quantidade de votos expressiva, e a gente acabou de ver, né, o Kleber, né, que veio aí emocionado dar um abraço na Ediane, porque, de fato, a gente está assim, com um atraso muito grande. E o PSOL, ele tem eleito, né, assim, mulheres negras, mulheres trans. Então, a primeira mulher trans que foi eleita aqui no estado de São Paulo, não sei se foi no estado de São Paulo, foi a primeira, mas a gente teve, né, a Érica Marunguinho, que não se candidatou porque não quis, né, que estava fazendo um bom mandato, que esteve aqui na cidade de Mogi das Cruzes para trabalhar um conflito, né, de LGBTfobia que teve na Escola Galdino. Então, a gente está vendo que as nossas bancadas é uma bancada pequena, mas ela é uma bancada que tem essa cara do Brasil. Agora, né, nós elegemos, que também nós queremos trazê-la, a Sônia Guajajara, né, a indígena, que é deputada federal eleita. Então, acho que o pessoal, cada vez mais, ele está se ampliando e se fortalecendo. E nós queremos que cada vez mais as mulheres, e mulheres, como a Ediane falou, assim, de várias origens. Então, de fato, a gente tem aí esse retrocesso que nós tivemos desde 2018, agora é o nosso esperançar. E esse esperançar com mulheres como a Ediane lá na Assembleia Legislativa e como outras mulheres que nós temos eleitas pelo país afora. É claro que a gente ainda é muito pequeno, o número de representatividade das mulheres é muito pequeno. E falando de mulher negra, da periferia, empregada doméstica, é muito menor ainda. Mas eu tenho, assim, a gente está trabalhando para isso, para que a gente, de fato, ainda a gente se torne a maioria. A gente vai ser a maioria aí nos nossos parlamentos, para o Brasil afora. Temos certeza disto. Muito bem. E a gente precisa entender, né? As pessoas precisam entender que a mulher ocupando esses lugares não é apenas um número, né? Não é apenas um decorativo. É um olhar totalmente diferente para esse tipo de direito, como você citou aí no começo do nosso programa. É isso. Gente, ao longo do processo, eu acho que assim, minha mãe nunca falou de política. Eu acho que eu sou a primeira da família que entro. Foi a minha primeira disputa, né? E foi graças, como a Inês colocou, graças ao PSOL, né? Um partido que traz a diversidade como uma pauta também.
Né? Olhar para a Érica Hilton no Congresso Nacional, a primeira mulher trans no Congresso Nacional. Olhar a Sônia Guajajara. Gente, pelo amor de Deus. Isso é diversidade, isso é mudar aquele lugar, da cara, da cheiro, da cor. Eu acho que o que faltava na política, de fato, e por isso que a gente não se enxergava nela, é porque ao longo do processo, o deputado, eu nunca nem tive acesso a deputado. Vim ter depois que eu entrei no MTST e comecei a andar nas manifestações. Então, assim, mas normalmente não era uma pessoa negra. Sim. Né? Então, de 2018 para cá, que veio nessa crescente, depois a Marielle, que veio, né, a gente fala que a gente somos sementes da Marielle, que a gente vê essa representatividade, porque você luta e reivindica pelo lugar ao qual você faz parte. Então, não dá mais para falar da trabalhadora doméstica, da sem-teto, da mãe solo, sem estar ocupando esses lugares. Porque são essas mulheres que precisam de políticas públicas, que de fato o Estado garanta essa política pública. Então, se a gente está lá dentro, não é para limpar, porque no nosso lugar, nesse processo, sempre foi na limpeza, no lugar de invisibilidade, no lugar de esquecimento. Então, a gente vai ocupar, sim, aquelas galerias, mas para fazer política, para colocar lá dentro o que a gente acredita. E nessa eleição nós tivemos um lado bastante positivo e bastante significativo de cadeiras. Muita. A gente aumentou, né, Inês? O Aumentamos, pessoal, nós tínhamos 4. Agora a gente aumentou a bancada e elegendo mulheres negras, uma grande bancada de mulheres negras. A bancada feminista entrou, né? Então a Mônica Seixas também. Então a gente aumentou nossa bancada e colocando mais mulheres negras para ocupar esses espaços e para, de fato, fazer essa política. A gente é pequenininha, mas faz um barulho tremendo, hein? Eu acredito nisso. Eu acredito. E como a gente pode sentir esse impacto aqui na cidade, vereadora? O que muda lá, né? E reflete aqui. Então, eu até trouxe uns dados, porque quando a gente fala que a nossa representatividade, a representatividade da mulher, e quando a gente fala da mulher, a gente sempre tem que dar um destaque que a mulher negra, né, a mulher trans, a mulher indígena é menos ainda do que a mulher branca. Mas a gente ainda está muito pequeno, né, a nossa representatividade ainda está muito pequena. Eu até fiz um levantamento, eu vou pegar a minha colinha para não falar errado, mas que a gente precisa cada vez mais se fortalecer. E assim, a gente fez questão, né, de trazer a Ediane como deputada estadual do Estado de São Paulo, porque nós queremos fazer uma parceria, né, das contribuições da Assembleia Legislativa, porque a gente sabe que o município ele precisa de muitas questões que é responsabilidade do governo do Estado. Nós queremos construir juntos, então nós vamos fazer um trabalho com a Assembleia Legislativa e aí como parceira a Ediane, para a gente... para que as mulheres de Mogi das Cruzes, as mulheres negras, as mulheres da periferia, elas se sintam na Ediane essa representatividade. Mas eu até vou dar esse dado porque acho que é importante as pessoas saberem que a gente está falando. Nós estamos crescendo enquanto mulheres, mas olha, veja bem, as câmaras do Alto Tietê, né, 25% mais de mulheres na próxima gestão comparada com a gestão passada. Mas veja assim, olha, cresceu, mas olha, Arujá, uma vereadora. Biritiba Mirim, 2 vereadoras. Ferraz e Vasconcelos, nenhuma vereadora. Guararema, 1. Itacoaxetuba, 1. Mogi das Cruzes, 3. Poá, 2. Salesópolis, 2. Santa Isabel, 2. Suzano, 1. Então, a representatividade ainda é muito pequena. Na LESP, diz que cresceu 31,57%. Mas o que é esse crescimento? De 19 foi para 26%. Tá? Mas, se não me falha a memória, acho que a quantidade de deputado é 80, não sei. 94. 94, achei que era 80. Então, mas olha, de 94, 26 são mulheres. Agora, dessas mulheres, quantas são negras, né? Quantas são trans? Provavelmente é muito pequeno. Então, a gente está, assim, fazendo esse trabalho, trazendo a Ediane, queremos fortalecer o pessoal, porque na próxima legislatura, que é uma legislatura municipal, nós queremos crescer aqui em Mogi das Cruzes, mas é como a gente fala, eu pelo menos falo, não basta ser mulher, né? Porque tem que ser mulher comprometida com a luta de classe, com a questão social, que de fato esteja preocupada na defesa dos direitos das mulheres negras, pobres da periferia. Porque também ser mulher para estar defendendo uma política dentro dessa sociedade machista, aí também não vale a pena. Sim, e às vezes, se a gente olha só para a porcentagem, fica realmente muito positivo, né? Mas crescer do 0
É fácil, né, Pois vereadora? é, isso é verdade. Aqui no Alto Tietê, do 0 para 1, é realmente É um muito pouco... pequeno ainda. E Ediane, voltando aí para a sua história, como foi o seu primeiro contato? Foi a partir do movimento? Por que você foi procurar? Foi uma necessidade? Partiu de você? Se encontrou ali no meio do caminho? Como foi? Lá, voltando para a sua história. Vamos voltar. Eu sou migrante do sertão do Pernambuco, sou de Floresta, né? Então moro aqui no estado de São Paulo há 20 anos, vai fazer 21 anos, inclusive, em março. E eu vim seguindo o mesmo ciclo, Júlia, da minha mãe. Né? Então minha mãe foi babá e caseira da fazenda lá no Pernambuco, trabalhou a vida inteira como doméstica. E ela foi babá, porque você sabe muito bem, o trabalho doméstico parece que a gente vai fazer só uma coisa, só limpar a casa. Não é só isso, né? Você vai cuidar de criança, você vai... Então eu vim seguindo o mesmo ciclo da minha mãe. Chegando aqui em São Paulo, passei, lógico, né? Vim trabalhar na casa de família, passei pelo quarto da empregada. Então, quando eu achei que não existia mais um caminho, sabe? Porque chegou um processo, e todo mundo que está em casa sabe muito bem disso, que chega um momento que você começa a olhar para os lados e falar, isso aqui está errado. Você começa a abrir seus olhos, a não normalizar mais o sofrimento, o esquecimento. Então, é nesse lugar que eu me encontro e conheço o MTST. Então, eu entro na maior ocupação da América Latina, a ocupação Povo Semente São Bernardo do Campo, em 2017, e é lá que eu começo a me organizar com os companheiros. Então, eu passei por diversas ocupações, ocupação Marielle Franco, no Grajaú, né, logo após o assassinato da Marielle. Então, passei por várias ocupações, vários trabalhos dentro do MTST para chegar hoje e olhar. Então, não é fácil, eu sou mãe solo de 4 filhos. Então, eu não consegui fazer uma faculdade. Né? Então, minha filha faz engenharia graças à política de cotas do governo do PT, lá no Pernambuco, faz uma federal. E, assim, dizer que é fácil, até para quando o jovem entra na universidade, não é fácil se manter lá dentro. Não é fácil para nós conseguir garantir que nossos filhos consigam ficar e sair profissionalizados. Porque, na grande maioria, nossos filhos acabam saindo, porque tem que ajudar na casa. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem que ajudar. Então, é nesse processo que eu encontro o MTST e é nesse processo que eu me reencontro. Como ser humano mesmo, como estou fazendo alguma coisa para além dos meus filhos. Porque é muito fácil você fazer coisa só para os seus filhos. E quando você se doa, porque você acredita no projeto, que você se sente parte desse lugar. Então, eu falo que as ocupações do MTST é o maior quilombo urbano da América Latina, porque é lá que a gente se conhece. É lá que a gente olha no olho, que a gente divide o arroz, divide o feijão, divide o café. Por isso que a primeira estrutura levantada na ocupação é uma cozinha coletiva. Nós temos os projetos das cozinhas solidárias. Nós estamos com 32 cozinhas solidárias espalhadas na periferia, não só aqui de São Paulo, mas de 11 estados do nosso país. Que a gente vai lutar, vou levar, assim, o Guilherme vai levar para o Congresso Nacional, também vamos reforçar aqui em São Paulo para que vire política pública. Porque qualquer pessoa que hoje fala de política de inclusão tem que falar da fome. Sim. Nós estamos com 33,1 milhões de brasileiros hoje vivendo no mapa da fome. Se come hoje, não sabe se vai comer amanhã. E nessa grande maioria são trabalhadores que trabalham em trabalhos informais, que hoje são moradores da periferia e que não têm acesso a políticas públicas. Então, no mínimo, é garantir alimentação para o nosso povo. Primeira coisa, Júlia. E depois é isso. Sou eu, essa pessoa que me encontrei lá dentro e que parecia uma criança. Era bem nova. Vocês não vão ver a Ana aqui, porque ela está aqui no estúdio. Mas aí eu vi, parecia uma louca, correndo para lá e para cá, sabe? Só queria abraçar o povo, só queria beijar, só queria entender o que tinham feito com a gente. Porque até então, 14 anos em São Paulo, eu achava que o problema era meu, de não ter moradia, de não ter acesso à educação, sabe? Não conseguir uma creche 24 horas para os meus filhos. Nunca tive... 24 horas não. O período integral nunca tive. Então, você acaba ficando fraco porque você fala... Se você vai reclamar, Júlia, e ainda sabe disso, muitas vezes, se você vai pedir ajuda na rua, as pessoas falam, vai trabalhar, né? Por que não acordou mais cedo? Vai ter 4 filhos, para quê? Então, as pessoas acabam não entendendo. Né? Então, às vezes, as pessoas acabam se fechando no seu universo porque é mais fácil sofrer calado do que eu falar que eu estou com um problema na minha casa. Estou enfrentando dificuldades. Dentro do MTST, não, a gente pode falar. A gente está junto, porque daí é de fato. Então, resgatei uma família. Eu falo sempre dessa família que eu deixei lá no Nordeste, em busca de oportunidade aqui em São Paulo. Então, você veio sozinha para cá? Eu vim sozinha, vim para trabalhar aqui sozinha, com 18 anos de idade. Muito nova. Você imagina. Então, é esse o desafio. Então, o olhar para São Paulo, por isso que eu coloquei na campanha o tempo inteiro isso. Normalmente eu arredei o pé de falar, de romantizar a questão dos migrantes aqui no estado de São Paulo. Estou falando de pessoas que, na sua grande maioria, estão segregadas na periferia, estão no subemprego. São esses mesmos que muitas vezes estão debaixo da ponte. São esses que estão numa fila hoje para comer, precisando, pedindo pelo amor de Deus para dar um prato de comida.
Então, são essas pessoas que vêm numa expectativa de um sonho, de uma vida melhor, e que acabam, assim como eu, chegando em São Paulo, entendendo que aqui é uma selva de realidade pedra. A realidade, ela é essa. Você tem que trabalhar muito, você não tem acesso a lazer, né? Então, você acaba vivendo... E eu olha, eu sou terrível. Eu falei, eu não vou voltar para Pernambuco. Não vou voltar e falar assim, ó, fracassei ou não consegui. Eu continuei Colocou aqui. isso na sua cabeça? Coloquei isso na minha cabeça. Tanto que assim, não voltei no Pernambuco ainda. Estão me esperando lá, ansioso para voltar lá em Floresta. Eu imagino. Vou voltar lá, vou fazer uma carreata, vou fazer uma bagunça lá em Floresta. Então, é isso. Porque lá também, o Pernambuco também ficou numa festa tremenda. Falou, não acredito, tem uma nordestina que está lá e que virou deputada. Fazendo acontecer. Então assim, foi graças a todo mundo. E foi graças a mim também que acreditei, que fui para cima. E que adotei mesmo como família e fui adotada. E aí, Eu conta pra gente cozinhas, também, porque então, você falando do movimento, seu olho até chega a brilhar. Como acontece o trabalho dentro do movimento? Porque muita gente ainda olha com maus olhos, né? Gente, quem está nas ocupações do MTST são pessoas que não tiveram direito básico à moradia. Então, quando a gente ocupa um terreno ocioso, que está ali abandonado, e muita gente que está em casa, que vai assistir esse programa, conhece algum terreno abandonado. A gente ocupa. Por isso que a gente não faz casa de alvenaria, a gente não loteia, a gente faz barraco 2x2, porque dali a gente vai fazer a denúncia para o Estado, para a Prefeitura, e a gente começa a se organizar. Mas sabe quem está lá dentro? Trabalhador. É a diarista que está na tua casa. É a trabalhadora doméstica, é o pedreiro, é o pintor. São os trabalhadores do Uber que estão lá dentro, que estão lutando por moradia digna. São essas pessoas. E a gente não vê, né, nossa trabalhadora. Você que se enxerga a diarista como terrorista? Oportunista? Não é esse olhar que a gente tem. Então, são essas pessoas que estão ali dentro se organizando, lutando para ter o básico, o mínimo, que o Estado deveria garantir, que é moradia para todos. Vereador, o buraco é muito mais embaixo, né? Com certeza. A questão da moradia é um problema crônico no nosso país, mas eu não sei se eu vou conseguir falar a palavra certa. Talvez a Ediane saiba melhor, que é uma frase que o Guilherme Boulos fala, né? Que tem mais casa sem gente do que gente com casa. Então, por que isso, né? A gente precisa avaliar isso. Claro que faz parte, né, de toda a especulação imobiliária, né, faz parte desse sistema selvagem que não está preocupado, né, com o povo. Então, falar que não tem dinheiro, que nem a gente tem vivenciado aqui em Mogi das Cruzes, que não tem dinheiro para investir na moradia popular, isso é um absurdo, né? Nós tivemos agora, no debate da reforma administrativa, o projeto que foi feito aqui em Mogi das Cruzes, a toque de caixa, né? Um projeto onde cria-se a Secretaria de Habitação. Nós somos favoráveis, inclusive a gente pleiteou, batalhou para isso. Mas não adianta criar a secretaria para não investir, para não pegar os terrenos vazios aqui em Mogi das Cruzes. Nós temos muita área desocupada e temos muita gente sem casa. Então, de fato, eu conheci das duas ocupações eu conheci organizada pelo MTST. É um trabalho coletivo que dá inveja, e as pessoas falarem como falam, cuidado com o Guilherme Boulos, ele vai ocupar a tua casa. Não tem nada disso. A terra, ela tem que ter uma função social. Então, a terra é para as pessoas trabalharem ou para as pessoas morarem. Quando tem uma terra vazia, ela tem que ser ocupada assim, através de projetos habitacionais ou através de projetos de indústria. Então, tem que ter uma ocupação. Então, a ocupação que o MTST faz é muito organizado, é um trabalho coletivo. Então, a primeira coisa que eles fazem é a cozinha solidária, tá? Para que as pessoas todas que estão lá, não é cada um para si, Deus para todos, é tudo socializado. E essa política de não ter, de não fazer alvenaria. Então, a gente sabe que, de fato, as pessoas estão lá porque elas precisam. Porque não é fácil morar, eu fico pensando nessa situação. Aí, qualquer chuva,
né, que acontece, você invade, né, o barracos, é daquele lona, não é lona, é plástico preto, né, então com calor, é um sol, mas a necessidade, de fato, as pessoas veem aquilo com orgulho. Então, acho que a gente precisa incentivar, sim, nós precisamos fazer essa política habitacional. Eu espero que agora, com o governo Lula, ele invista, né, novamente nos programas habitacionais, que todos os programas foram desabitados. E aqui no estado de São Paulo, né, que você, como deputada, vê a gente retomar, né, os programas habitacionais, a CDHU, que foi desmontada pelo governo Dória. Então, acho que a política habitacional, porque nada como a pessoa querer ter um lugarzinho para morar. A gente vê assim nos olhos das pessoas, quando elas têm o seu cantinho, mesmo que seja um barraquinho, porque é onde ela vai criar, onde ela vai... É o lar delas. Então, sim. Lembrando que o MTST é o movimento que mais entregou moradia, né? Uhum. Então, assim, estar numa ocupação, estar no barraco de lona, isso ali é um processo inicial, né? Porque a nossa luta é, de fato, para que venha moradia digna, né? Que as pessoas consigam olhar e falar, é meu, é minha casa, é meu lugar. Né? Não dá mais para a gente limpar a casa sem ter para onde voltar. Sim. Né? Então, é esse o olhar que a gente tem e essa dignidade que a gente luta com o nosso povo. Muito bom. E, Ediane, acredito que tenha sido um ano de muito trabalho, campanha, mas agora vai começar um próximo ano com mais trabalho ainda. Quais são suas expectativas? Olha, as expectativas são Primeiro, gente, vamos desmistificar. Muita gente não sabe que os deputados só assumem no dia 15 de março. Então, não é dia 1º de janeiro, é dia 15 de março. Tem um chãozinho. Até bater lá na sua porta. E lembrando que o estado de São Paulo é o único, né? Que começa atrasado, em março, né? Então, enfim. As expectativas são muito grandes, né? Primeiro, porque a gente nunca tinha ocupado esse lugar. A gente faz política de fora, né? Sempre foi de fora. Mas os projetos que a gente vai levar vai ser várias coisas que a gente levou na campanha, que foi lutar por uma delegacia da mulher, lutar realmente para que as cozinhas solidárias virem políticas públicas, né, no combate à fome, e lutar. Cara, tem tanta coisa para fazer. Vamos lá. Creches que estão no período integral, né, integral para as crianças. Lutar, porque assim, onde que está a violência doméstica hoje no nosso país? Ela está na periferia. Quem apanha todos os dias são mulheres da periferia, e quando você vai olhar para os equipamentos públicos, está centralizado. Então, não é tirar a delegacia do centro, mas é colocar também algum aparelho próximo de onde as mulheres mais sofrem violência. Então, a gente viu muito bem a necessidade disso em 2020, quando veio a pandemia, lockdown, todo mundo fica em casa, e aí foi nesse processo que a gente viu o aumento assim, estrondoso da violência doméstica. Então, foi ali que a gente viu o quanto que é mais do que urgente que a gente lutar por uma política realmente de acolhimento das nossas mulheres. Para além disso, acho que pensar em profissionalizar nossas mulheres para além do acolhimento. Organizar as trabalhadoras domésticas, que é fundamental que a gente faça isso. Até porque não dá para falar de um trabalho se a gente não ouvir as pessoas. Se a gente cresce, o nosso movimento é gigantesco, e sai várias lideranças, é porque a gente aprende a ouvir. Ouvir cada um, sabe? Quem é essa pessoa? O que ela pode fazer de bom? Pode contribuir de bom? E assim a gente vai somando nossas forças. E já vou deixar aqui o convite já aberto, né? Dia 15 de março, vamos entrar de bonde na Assembleia Legislativa. Como falaram sempre na campanha, nossa, Ediane, você não está com medo de entrar naquele lugar hostil, um lugar horroroso? Falei, o quê? É lá que faz política pública, meu filho, nós queremos entrar sim. Então é lá que nós vamos entrar e é isso que a gente vai fazer, né, ocupar com o povo. Muito bom. Foi o povo que nos colocou lá dentro. Isso aí. E eu tenho certeza que nos assistindo, vocês também inspiraram outras mulheres. E, de repente, uma jovem está assistindo e quer começar na política. Tem algum lugar para começar? Tem um caminho para seguir? Olha, tem vários lugares, né? Eu vou até jogar para o MTST, tô brincando. Vamos lá, nós temos o PSOL, né? Eu faço parte do PSOL. E é um partido que, assim, atende, né, a juventude, as mulheres, LGBT, povos indígenas. Então, primeiro, um partido que está em crescimento. Né? O partido está em crescimento e que acolhe as demandas. Então, tem vários lugares para se organizar. Eu também tenho, né? Para quem for de São Paulo, quiser construir junto com a Fogo no Pavio, vamos juntos. É um grupo nosso, um movimento nosso de juventude que se organiza nas universidades. Né? Então, se quiser ir, vamos junto construir, vamos junto pensar coisas. Vamos pensar junto o que a juventude precisa também. Porque eles sabem muito bem, né? Que não é só nós mães, a juventude também precisa se organizar e estar junto. E a juventude está se interessando muito mais pela política, né? Foi os jovens que nesse ano, na verdade, nas eleições, teve aquela revolução, né, dos jovens tirar título.
E aí, foi no Rock in Rio, se eu não me engano, e começou essa grande manobra. E aí a juventude, ela que deu o tom. A juventude também não saiu das ruas. Né? A juventude, tanto que assim, no processo de campanha, a gente estava, eu e o Guilherme Boulos, rodando em várias universidades de todo o estado de São Paulo e vendo o quanto está carente também o socateamento do ensino público, né? Sim. Com falta de investimento. Inclusive, os jovens que não tinham nem sequer como se alimentar na escola, porque o restaurante estava fechado, não tinha como eles comprar alimentação. Então, são esses que, na teoria, lógico, se continuasse desse jeito, ainda bem que a gente arrancou o Bozo de lá. Então, se continuasse, a gente sabe muito bem que seria nessa peneira, seriam os jovens que iriam automaticamente sair da universidade. Então, são jovens que nos chamaram, inclusive, para a gente ir lá, para conhecer, para lutar junto. Então, entendendo que, cara, não tem como a gente pensar em futuro se não pensar nos jovens, organizando aí a revolução. E tá boa, essa juventude tá vindo muito bem. Tá bem demais, gente. Continue assim, viu? Que bom. Vem se organizar com a gente. E, vereadora, aqui em Mogi, para as jovens, para as mulheres daqui de Mogi? Então, nós temos tem o site do PSOL, que as pessoas queiram conhecer, se filiarem ao partido, entrar no site, mas também pode nos procurar lá na Câmara Municipal, no nosso gabinete, Gabinete 20, e também nós estamos pelas ruas. A gente tem feito, né, agora a gente vai dar uma pausa por causa do final do ano, mas a gente tem ido, né, para o Lago do Rosário, né, com a nossa banquinha. Então, a gente está aí à disposição que as pessoas nos procurem, mas está aí aberto a Câmara para a gente conversar sobre o partido e o site do partido e também nas ruas, que nós sempre estamos nas ruas, pode nos abordar, que a gente vai fazer esse trabalho de organização, de mobilização e filiação ao nosso partido. Muito bom. Já chegamos ao final de mais um programa. Foi muito boa a nossa conversa. Aprendemos bastante, eu tenho certeza. Obrigada, Ediane, por estar aqui com a gente. Te agradeço pelo espaço e pela acolhida aqui em Mogi. E, vereadora, obrigada mais uma vez. Eu agradeço, foi um ano intenso desse Mulheres em Pauta. Agora a gente vai dar, né, um tempinho no final do ano, então eu desejo a todas e a todos um bom final de ano, um bom início de ano, mas janeiro de 2023 nós retornaremos com outras pautas, com outras mulheres, e a gente sabe que a gente vai fazer essa mudança que precisa e as mulheres estarão à frente, com certeza. Muito bom, estamos fechando com chave de ouro. Obrigada, meninas. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. Tchau, tchau. Tchau.